Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui então novamente para a nossa live de toda segunda-feira, 8h30 da noite. Vamos dar uma esperadinha o pessoal entrar. Vocês vão sendo notificados, né? Eu sou a Maria Rodrigues, psicóloga e mãe de 2 filhos, e o meu compromisso já é 22 lives já, essa é a 22ª live, né? Eu comecei lá em janeiro, esse processo de trazer algumas informações, né, relacionadas à psicologia infantil e orientação de pais, que é a minha área de atuação. E eu tô aqui para a gente dar continuidade à nossa live sobre habilidades sociais. Tudo bem? Então vai entrando aí o pessoal. Eu vou estar retomando enquanto isso, então, para vocês, o que a gente falou na aula da semana passada, né? A gente já falou sobre habilidades sociais na aula passada, eu vou dar um resuminho e trazer hoje, o meu foco é trazer hoje quais são as estratégias, como é que a gente pode realmente fazer esse treino das habilidades sociais para os nossos filhos em casa. Né? Se você tem me acompanhado, eu trouxe, né, que os agentes a responsabilidade, os agentes que são responsáveis por essas habilidades sociais somos nós, os pais, né, a mãe, o pai, as pessoas que estão próximas, a escola, né, e os pares, né, são com essas pessoas, né, com esse convívio que as crianças vão aprendendo as suas habilidades sociais, tá bom? Então, quais são, né, as habilidades pela literatura, né, os Delpretes, eles colocam quais são as habilidades principais, essas habilidades sociais principais que dão bases para outras também. Então, é a habilidade da civilidade, que é o cumprimentar, né? O bom dia, o boa tarde, o de se apresentar, de chegar no lugar quando tiver alguém desconhecido ou conhecido. A empatia, né? O reconhecer o lugar do outro, como que o outro também tem se sentido. A assertividade, né? Que é a resolução dos problemas, de você conseguir se concentrar, né? Essa habilidade de ser assertivo nessas situações, principalmente de conflito, né? A expressividade emocional e o autocontrole, né? A capacidade da criança e do adulto de poder ter esse controle das emoções, mas também saber expressar as suas emoções. Né? A capacidade de fazer amizades, habilidades sociais acadêmicas, que a gente também vai pegar um pouquinho hoje, e solução de problemas interpessoais. São essas as 7 habilidades sociais, né, que são reconhecidas pela literatura, que são as principais habilidades sociais para as nossas crianças. E o que eu falei para vocês, semana passada eu já falei sobre esse tema, lá no meu canal do IGTV, aqui mesmo no Instagram, vocês vão poder ver essa live completa. E hoje eu quero focar de como nós, os principais agentes hoje de treinar essas habilidades sociais nos nossos filhos, como é que a gente pode realmente fazer esse treino e guiar essa capacidade dos nossos filhos terem essas habilidades sociais, tá bom? No final, se vocês quiserem, vocês podem estar trazendo perguntas, podem me mandar mensagens também. Eu já vou fazer um convite aqui. Na quarta-feira eu também vou estar numa live, 8 horas da noite, horário de Brasília. Né? Sou convidada de uma live lá de amigos nossos, né? Do Mato Grosso, de Cuiabá, para a gente falar um pouco da organização, da rotina agora, da volta às aulas, né? Como é que a gente pode, também enquanto pais e mães, reorganizar essa rotina, adaptando as circunstâncias que a gente está agora, mas pensando que as crianças já têm algumas programações de volta às aulas, né? Aqui em São Paulo, pelo decreto, a gente está com retorno para setembro, mas todo o Brasil tem uma organização um pouco diferente, né? Mas a gente tem
que trabalhar esse retorno, né? Para muitas pessoas a gente saiu muito fora da rotina e as nossas crianças, né? Acho que nunca viveram uma rotina de estar em casa tanto tempo, né? A não ser os pequenininhos, mas os maiores, né? Que já estão na escola, nunca ficaram 3, 4 meses sem fazer uma atividade, né? Fora de casa, tá? Então, diante dessas habilidades que eu falei para vocês, que são as 7 principais. Eu vou repetir rapidinho, tá? Ó, civilidade, empatia, assertividade, autocontrole e expressão dos sentimentos, capacidade de fazer amizades, habilidades sociais acadêmicas e solução de problemas interpessoais. Todas essas habilidades são necessários a gente poder treinar, a criança ter essa capacidade de aprender essas habilidades, que crianças com essas habilidades são crianças e adultos com menos problemas de comportamento, são adultos com maior probabilidade de ter relações harmoniosas, tanto no casamento, relações amorosas, como no trabalho, né, em situações profissionais. São realmente, né, os estudos indicam que são pessoas com ter essas habilidades sociais é preventivo de adoecimentos, é preventivo de transtornos no futuro. Por isso que é tão importante ensinarmos essas habilidades para os nossos filhos. E esse é meu foco hoje, de trazer algumas situações para vocês, né, de como é que a gente pode pensar nessas habilidades lá no dia a dia que a gente está em casa. Hoje eu fiz um post lá no Instagram do livro, né, do Disciplina Sem Drama, que os autores colocam assim, que a gente não precisa ficar pensando que a gente vai ter horas a mais do que outras pessoas para ensinar essas situações para os nossos filhos, né? Acho que nenhum pai, nenhuma mãe aqui que está me ouvindo, né, tem o luxo de ficar parado, né, um tempo ósseo, né? É muito difícil isso nas nossas rotinas hoje, principalmente na condição de quarentena que a gente está. E esse não tem que ser o nosso foco. A gente não precisa tentar achar horas a mais. Temos 24 horas como todo mundo. Mas a gente precisa trabalhar que há possibilidades, há potencialidades em todas as coisas que a gente faz com eles durante o dia. Isso que eu quero trazer para vocês. Eu trabalho fora, né? A gente faz as lives aqui, eu tenho a clínica, o nosso casamento, tenho os 2 filhos, então eu não fico pensando que a gente vai ter horas a mais para fazer esse trabalho. Mas todo o tempo que a gente passa junto, e não é que o foco é esse, mas se a gente entende isso de princípio, que a gente pode utilizar todas as atividades que a gente faz junto como estratégias para ensinar essas habilidades. A gente não precisa sentar, né? Eu falei isso até no tema de sexualidade bem lá atrás, umas lives atrás. A gente não tem um dia para falar sobre sexualidade com os nossos filhos. A gente fala a todo momento, quando a gente se relaciona com o marido, com o esposo, com o nosso corpo, todas essas coisas os nossos filhos estão aprendendo. Nós somos modelos. Os autores também colocam que uma coisa de risco, um fator de risco para não aprendizagem dessas habilidades sociais é a deficiência na nossa própria habilidade social enquanto pai e mãe. Então, às vezes a gente não consegue ensinar os nossos filhos essas habilidades porque a gente ainda não tem elas sedimentados na gente, mas não tem problema, né? Eu falo que eu faço essas orientações de pais exatamente para que crie, instigue vocês, é um convite para que, se tem faltado algo, né, dentro de si que você precisa, que você reconhece como necessidade, para que esse ensinamento seja melhor para os seus filhos. Então, se você reconhece isso, a gente faz uma procura, a gente vai para o estudo, a gente vai para o nosso treino também, né, para que a gente possa passar isso para os nossos filhos, tá bom? Olha lá, Jenny. Jenny, legal, até para mim, né, que não sou mãe, isso não tem horário a mais, né, Jenny? E a gente não tem que usar isso como desculpa ou foco, né? O nosso foco é saber que os momentos que a gente tem
há possibilidades, né? Sempre há possibilidades, né? Eu falo que se Deus tem nos permitido continuar vivos e saudáveis, né? Há possibilidades, a gente precisa trabalhar com isso, tá? Então eu vou falar para vocês, eu vou ler um pouquinho, né? Eu vou trazer algumas informações, porque são várias coisas que a gente pode treinar, né? Então, para que aquelas habilidades, 7 habilidades que eu falei para vocês, sejam aprendidas para os nossos filhos, a gente precisa aprender que alguns treinos vão sendo feitos nesse período, tá? Então, ó, a gente ter um treino de comportamentos de elogiar, de receber elogios, a gente precisa treinar isso com os nossos filhos, né? Deles fazerem um elogio, alguma coisa que eles acharam bonito, ou legal, ou interessante, e deles também aprenderem a receber elogios, né? Eu falo que às vezes a gente ensina eles a fazerem e cobramos, não é como cobrança, mas é como modelo, mas a gente não ensina a receber essas situações, né? Então esse é um treino que a gente precisa fazer, fazer e responder perguntas. A gente precisa instigar os nossos filhos a trabalhar com as perguntas. Tem um período que a gente fala que eles só fazem perguntas e a primeira, talvez a resposta nossa, né, no dia a dia, na correria, a gente está cansado, eles começam a fazer muitas perguntas. A primeira resposta nossa é às vezes polir eles ou tolir, né, esse comportamento. Mas a gente precisa prestar atenção que eles vão se engajando no mundo e conhecendo as pessoas e o mundo através das perguntas. Então é para a gente incentivar as perguntas e a resposta das perguntas também, né? Eles precisam estar num ambiente e reconhecer por que eles precisam se comportar assim, eles precisam saber sim, né? Nós temos as curiosidades nossas, eles também têm a deles, e é dessa forma que eles precisam aprender o mundo. Eles precisam aprender a se apresentar-se, precisam aprender a cumprimentar, como eu falei para vocês, o bom dia, o boa tarde, a saber se cumprimentar também o desconhecido, né? Precisamos também ensinar essa educação primária, né? De chegar nos lugares, dar um bom dia. Não é que a gente precisa cobrar. Vocês lembram? Lembro que eu falei para vocês, é um modelo. Eles vão aprendendo porque nós fazemos isso. E a gente vai instruindo eles a fazer isso. Eles não precisam responder a todo momento, né? Que às vezes a gente fala, responde bom dia, responde boa tarde. Não é por cobrança, mas é um modelo muito saudável também de convivência, né? Eles precisam também aprender a fazer pedidos, né, falando verbalmente, né? Então a gente vai fazendo essa indicação para a criança desde muito pequeno, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, né? Então a gente está nesse processo. Antes ela só apontava alguma coisa, então agora ela fala banana, banana. Quem conhece a Rebeca sabe o quanto que ela gosta de comer, né? Então banana, banana. Então, mas eu vou instruindo que ela precisa pedir. Mamãe, eu quero a banana. Você pode pegar, por favor? Ela não fala essa frase completa, mas esse é a minha instrução dela fazer pedido e recusar pedidos de uma forma expressiva, de uma comunicação clara. Eles também precisam ser ensinados a recusar, né, a dizer o não, né, porque eu sei que às vezes a gente fala, mas a criança já sabe dizer o não. Não é simples assim. Eles sabem ali no meio deles, né, mas eles precisam aprender a falar dos seus sentimentos, a falar do que eles não gostam, do que eles não querem naquele momento. A gente vai instruindo, né, o que realmente eles precisam fazer, mas eles têm que ter essa habilidade e essa liberdade de poder fazer essa expressão. Vocês lembram que eu falei? O autocontrole e a expressão de sentimentos são muito importantes. Uma criança que não expressa o seu sentimento, né, de alguma forma ela vai se expressar, mas normalmente é agindo. Então ela não vai ter talvez o autocontrole da consequência que ela vai ter naquele momento. Então a gente precisa ensiná-lo a fazer isso.
interagir com autoridades, a lidar com críticas e chacotas ou outras situações que às vezes podem fazer os sentimentos, né, virem à tona. Né? Eu tenho meu filho, ele chama Benjamin, então teve uma situação na escola, e até essa semana ele repetiu isso para mim, que chamavam ele de beija-flor, né? E aí, para conversar com ele quando ele chegou em casa, que era todo o direito, né? Ele tinha o direito de se sentir magoado com aquilo, né? De sentir a revolta, né? Porque o nome dele não era aquele, mas de construir com ele que aquele sentimento era válido, mas a expressão da resposta dele não precisava ser brigando com o colega, né? Que ele precisava se comunicar com o colega falando que ele não gostava que ele falasse aquilo, que ele não precisava repetir, né, que isso não era algo que eu só falei isso, né, que era algo que ele não gostava, e que ele precisava comunicar isso para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, ele pode conviver com aquilo, né? Mesmo que as pessoas chamem ele de beija-flor, ele não deixou de ser Benjamin por causa disso, né? De construir essa identidade, deles lidarem com essa frustração, né? Ele tá jogando dominó, aprendendo a jogar dominó essa semana, que é um recurso que a escola mandou. E aí eu fui jogar com ele perdeu as 3 primeiras vezes, né? E é claro que na primeira vez que ele perdeu, né, ele virou para trás assim e ficou com os braços fechados. Né? E aí eu fui falando para ele, eu sei que você ficou chateado, que você se sentiu frustrado, né? E aí eu perguntando para ele, né, também eu fazendo perguntas, né, do que ele tinha sentido. Ele falou, eu tava bravo porque eu perdi, né? E é totalmente válido a gente sentir isso quando a gente perde, gente, né? A gente não precisa ensinar os nossos filhos a gostarem de perder. Não é essa a situação, né? Eles vão perder, eles vão sentir esse sentimento que incomoda, né? Mas a resposta a partir disso é isso que a gente precisa ensinar. Então vamos voltar a jogar, porque a gente só vai conseguir ganhar quando a gente tentar uma próxima vez, senão a gente só vai ficar com a perca. De ensinar essa resiliência, de passar por esse sentimento e o que vai continuar a partir disso. Isso foi 10 minutos de jogo de dominó, né? Então, assim, a gente não precisa ter tempos a mais, né? O ensinar a dividir, agora a Rebeca tá nesse processo, né? Dividir a comida, dividir os brinquedos. Para eles é uma situação, né? Tudo dela, né? É uma fase muito egocêntrica, mas a gente vai ensinando nesses momentos, validando. Eles vão ficar chateados, eles vão ficar bravos nesse momento, mas a gente valida o sentimento, né? Mas a partir daí a gente faz o redirecionamento, né? Não quer dizer que a gente vai aceitar o mau comportamento, o comportamento inadequado, mas é válido o que eles sentiram. Aí a expressão desse sentimento tem que ser diferente, tem que ser pela fala, né? Tem que ser organizando as ideias, redirecionando o que eles estão pensando. A gente vai construindo com eles. É isso que eu quero que a gente possa treinar. A gente precisa dar o passo a passo para os nossos filhos. Essa é a forma como eles aprendem, né? A gente acha que uma criança de 5 anos tem que saber, a gente fala saber perder, né? E pronto, vai sorrir, vamos começar tudo de novo. Né? Não, isso é um treino, é um aprendizado, né? E é um recurso, ele ganhou só na 4ª vez, eu não usei, né, de deixá-lo ganhar. Foi ele que ganhou na 4ª vez, mas ele teve que chegar na 4ª vez para ele ganhar. E hoje ele fala isso, né? Assim, não, mas eu ganhei, mas só foi na 4ª vez, né? Mas de ensinar que ele precisava chegar nessa 4ª vez para conseguir sentir, né, ter esse sentimento de ter conseguido e aprender o passo a passo, porque ele tinha uma instrução, ele tinha que prestar atenção, né? E aí você pode ir ensinando o seu filho, né? Mas por que você perdeu? Por que você acha que você perdeu? Por que chegou na briga? Por que você não conseguiu se controlar? A gente precisa ir criando esse passo a passo.
E o primeiro passo a passo é o nosso modelo. Como é que a gente resolve os nossos problemas? Como é que eles têm visto que resolvemos os nossos problemas interpessoais dentro de casa, né? Se a gente já vai logo para ação, o que eu falei, a gente tem todo o direito de sentir frustrado, de estar bravo, de estar cansado, né? Se você é mãe, acho que a maioria do meu público é mãe, a gente faz várias funções ao mesmo tempo, é totalmente aceitável, né, esse sentimento, mas a expressão do nosso sentimento, a gente também precisa dar conta disso, porque é dessa forma que eles estão aprendendo, não é a todo momento, mas mesmo no momento que a gente perde o controle, vamos dizer, a gente ensina para ele que tem um redirecionamento depois, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a reparação, a gente vai sentar todo mundo, vai pedir desculpas. É dessa forma que eles vão aprendendo, né? Esse autocontrole é a expressão dos sentimentos também. E aí tem um outro ponto que eu quero também falar para vocês, que agora vai ser as voltas às aulas, e é muito frequente nos meus pacientes as dificuldades escolares, né? A falta de habilidade na escola, que reflete muito no rendimento escolar dos nossos filhos, né? Primeiro, às vezes eles vão para psicopedagoga, vai para fono, às vezes em algumas coisas, e depois essas profissionais vêm e fazem um encaminhamento para nós, por acreditar que falta habilidades sociais e precisam de orientações para essa família, para que elas também façam esse treino dessas habilidades. Se você não está aqui desde o começo, né, da live, só para falar que vai ficar lá gravado no IGTV, então vocês podem ver, mas eu falei que os agentes principais do treino das habilidades sociais somos nós, os pais, são os professores e são os pares onde eles convivem. Mas nesse momento, principalmente de quarentena, né, quem é que está 100% com eles, né? Somos nós. Então, somos nós que precisamos pensar nesses treinos e fazer esses treinos, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui das habilidades sociais acadêmicas, que é muito importante, que eu tenho visto, né, grande parte das queixas hoje, e provavelmente vai ser as queixas quando a gente voltar. Tá? Já fazendo convite para vocês, então eu tenho uma live especial na quarta-feira, 8 horas, só para falar um pouquinho de como que a gente pode se adaptar a esse retorno às aulas, o que a gente precisa ter em mente, em foco, para que esse retorno seja um pouco menos sofrido, vou falar assim, né? A gente tem vivido situações diferentes, os nossos filhos também têm visto isso. Eles têm passado por isso, não é fácil. Eu falo que vida de criança não é fácil. Vida de criança é muito fácil quando a gente pensa as habilidades sociais que a gente tem na vida adulta, né? Mas não é. Então, as habilidades, o treino das habilidades acadêmicas, o que a gente precisa treinar? Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos lá, então a gente já está no treino das habilidades sexuais acadêmicas, educativas. A gente precisa lembrar que a gente precisa dar um feedback positivo ao processo do aprendizado. Não é só o resultado final do 10, né? A gente precisa ir dando esse feedback positivo no caminhar do aprendizado da sua criança. Fez um risco. Que legal, você fez um risco. O que é esse risco? A gente pode completar, né? Ele precisa sentir valorizado, principalmente pelo processo. Porque eu não sei vocês, né? Mas assim, não é a primeira vez que não é de primeira que a gente tira 10, né? Precisa-se de treino. Mas se ele não sente incentivado a esse treino, ele desiste no meio do caminho. E eu falei para vocês, habilidades sociais... a criança ter essas habilidades, principalmente nos primeiros anos escolares, eles vão usar muito, porque aprender, a alfabetização não é assim tão simples como parece quando a gente já aprendeu, né? Eu pego as minhas crianças no primeiro ano, não consigo aprender a ler, não consigo aprender a escrever, não consigo letra cursiva, eles não conseguem nem identificar. Chega no terceiro ano, eles já estão lendo,
né? E eles nem lembram, né? Que lá no primeiro ano, às vezes, o quanto que era difícil até a identificação de algumas letras. Mas eles tiveram que passar por todo esse processo, tá? De tentar novamente, dessa resiliência, né, desse autocontrole, deles expressarem tudo isso, deles fazerem perguntas, né? Então, assim, a gente precisa elogiar, dar o incentivo, demonstrar empatia, que a gente reconhece realmente que esse processo não é assim tão simples, manifestar a atenção pelo relato deles. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode mais ter dificuldade na nossa rotina da correria, né? Deles poderem ter um tempo para relatar como é que foi o processo, né? Como é que foi aprender tal coisa, como é que foi a convivência na escola com os colegas, da gente conseguir dar atenção realmente para o relato, porque senão a gente fica, tá bom, eu já sei. Foi tudo bom? Foi bom, né? Eu já falei um pouquinho de uma live, né, de como que a gente precisa perguntar para que esse relato seja completo, né? Pergunta o que foi mais importante, o que foi mais gostoso, né? Eu falo pro meu filho, o que foi mais gostoso? O lanche. Mas o que tinha no lanche, né? Qual que foi o brinquedo que ele mais gostou, né? Do que ficar uma coisa, né? Eles nem sabem expressar a comunicação do que realmente aconteceu. A gente precisa ensiná-lo a essa descrição do comportamento, do ambiente, do que eles vivenciaram, né? Fazer esse passo a passo dessa descrição é muito importante. Manifestar atenção pelo relato, promover a autoavaliação. Eles precisam a todo momento também, não é a todo momento, né? Mas em algum ponto a gente ensiná-lo a se autoavaliar. Mas o que você tem visto? Como que está o seu comportamento? Que nota você se daria? Que situações, né? E se fosse você no lugar daquele colega, como é que você ia responder? Para que eles também tenham isso. A gente precisa isso muito na vida adulta, né? Da gente ter essa capacidade de se autoavaliar, de não só precisar de um trabalho profissional, mas de se colocar um pouco para fora, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Eles precisam ser ensinados a organização do ambiente físico, dos materiais escolares. Isso é treino de habilidades sociais também, né? A organização na casa, eles precisam fazer parte dessa organização. Eles têm resistência, né? Mas a gente vai ensinando e vai fazendo esse treino, né? O meu filho, ele leva a roupa suja, né? Desce com a roupa suja para poder colocar na máquina. Ele reclama, ele fala, mas eu sempre vou incentivando. Você faz parte da casa. Toda casa tem, né? Todos os participantes da casa têm uma função para que a casa se organize. Por que a gente precisa de uma roupa limpa? Se ele gostaria de ter uma roupa suja, como né? E quando ele pega roupa limpa, eu também reforço isso com ele, né? Para que ele vá fazendo esse processo. Por que a gente precisa ensinar os nossos filhos a organizar os brinquedos, os materiais, né? Porque uma organização também faz essa organização mental para o aprendizado, né? Quando a gente chega, eu não sei se vocês, acho que todos nós já tivemos essas experiências e a gente tá tendo. Quando a gente chega na casa e tá uma bagunça, né? Brinquedo para todo lado, roupa suja, louça para lavar, muitas coisas. No primeiro momento, quando a gente chega, parece que a gente desorganiza emocionalmente também. Não estou falando aqui, gente, que a gente vai manter a nossa casa organizada todos os dias, todas as horas. Eu não tenho nem mais essa preocupação. Quando a gente chega à vida de mãe, a gente sabe, eu falo assim, o que a gente vai lutar primeiro, né? Mas a gente vai incentivando e a gente precisa ter essa habilidade de ir trabalhando essa organização com eles também. A gente não vai deixar bagunçado agora pro resto da vida, né? Porque isso também traz uma desorganização interior. Então a gente também precisa ensinando essa organização da mesa, da onde eles vão trabalhar, da onde eles vão estudar, como é que eles vão se organizar. Eles precisam justificar e descrever os comportamentos deles, que é o que eu falei um pouquinho,
Por que é que aconteceu isso? Como é que aconteceu? O que você fez quando chegou? O colega te olhou, ele pegou o material, o que você respondeu depois? Como é que a professora reagiu? E a gente dá atenção à comunicação dele, mas eles precisam descrever esse passo a passo, porque isso é um trabalho cognitivo que eles também vão precisar na hora de aprender e na hora de se comunicar, na hora de fazer uma interpretação de texto. Negociar, a gente precisa ensiná-los a negociar regras. As regras não são inflexíveis, né? Princípios não são quebrados, mas regras precisam. Não que a gente vai ensinar eles a quebrarem regras, não é isso que eu estou dizendo, mas eles precisam negociar as regras também. Isso é uma habilidade que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, né? Se alguma coisa não está saindo certo, mas professora, né, eu tô com muitas atividades, tem como a gente colocar a prova para hoje, o trabalho para amanhã? Né? Isso tem que ser, a gente tem que criar essa habilidade deles poderem negociar algumas situações que acontecem no meio acadêmico, principalmente eles a falarem com as autoridades, né? Deles terem essa habilidade, porque a professora é vista como é vista e tem que ser vista como essa autoridade dentro da sala, mas essa autoridade não tira o poder de negociação, de fala, deles poderem se expressar, né? Porque senão a gente vai ensinar que quando a gente está perto de uma autoridade, a gente se cala, a gente respeita, ensina muito o respeito, né? Eu ensino muito aos meus filhos isso, mas a gente precisa saber que se por exemplo, uma autoridade está falando de algo que é o meu princípio, quebrando o meu princípio, eles precisam saber perguntar, eles precisam saber negociar, né? É isso que a gente precisa ensinar, né? Eles precisam instrução, eles precisam apresentar, a gente pode apresentar para eles parafraseando o que eles estão falando. Volta a falar de novo o que eles falaram, para que eles possam ouvir aquilo. E meu filho sempre faz isso, né? Ele fala alguma coisa, eu falo de novo para ele: Não, mamãe, não é isso que eu quis falar. Então, eles precisam se ouvir. A gente precisa fazer essa descrição do que eles estão falando. E isso vai trazendo essas estratégias, são estratégias cognitivas que criar um ambiente mais harmonioso na escola, vai dar capacidade melhores, né? Melhores capacidades para eles dentro do ambiente escolar, e o rendimento escolar vai ser melhor. Como eu falei para vocês, são habilidades que a gente tem que pensar assim. Não são habilidades para a gente criar perfil nem do passivo e nem o perfil agressivo, né? A gente precisa ensinar eles a serem assertivos com aquilo que eles estão tentando resolver. Não é você ficar calado e não se expressar, né? E todas as coisas que todo mundo fala tá certo e você não. Mas também não é um perfil agressivo, né? Se te bateram na escola, você bate de novo, né? Que a gente vê várias mães falando. Não, se eles te agredirem ou te baterem ou falaram algo que te incomode, como eu falei do caso do meu filho do Beija-Flor, ensinar ele a resolver, a expressar o sentimento dele, que ele não gosta, né? Que ele tem um nome, que ele não gostaria que fosse trocado. Mas ele não vai precisar bater, ele não vai precisar brigar. É esse meu aprendizado. E depois que ele vai poder lidar com isso, mesmo que a criança continue, ou ele vai procurar as autoridades, né? Ele fala para mim ou fala para outra pessoa, né? Ou vai também chegar um ponto que às vezes a outra criança não muda, mas ele continua sendo a identidade dele, ele continua tendo a identidade dele, né? Eu sempre falo para os pacientes: você é amarelo, se chamarem você de azul, você mudou de cor? Você não mudou de cor, né? Então, assim, a gente precisa ensinar essa identidade, fazer esse passo a passo. Essas são habilidades que são necessárias para a gente criar filhos melhores para o mundo, né? Criar são habilidades, enquanto adulto a gente vai usar muito, né? Nós estamos nos ambientes sociais, a gente se relaciona, né? Então não dá pra gente falar assim: mas ela é assim e não muda, né? Todos nós temos a capacidade de mudança,
né? Não tem mais, se a gente ver qualquer pesquisa, né? Os nossos neurônios mudam. Se perdemos parte de alguns neurônios, os outros fazem a função que era necessário, mas o que, que a gente precisa? De treino. De treino. Então, meu convite, né, para que a gente possa pensar em que treinos, que nas oportunidades que a gente precisa fazer essas intervenções. Somos nós os responsáveis por isso, né? Então, temos várias possibilidades durante a convivência com os nossos filhos e a gente precisa usar essas oportunidades para fazer esses treinos das habilidades sociais, que vão ser vistas e refletidas lá na escola, lá na igreja, lá na natação, no karatê. A gente vai ver essas habilidades, né? E são habilidades que a gente visualiza, que a gente reconhece, e se não tá ainda tão formadinho, a gente vai treinando. A gente vai treinando e vai treinando essas habilidades em nós também, se reconhecemos que temos algum déficit nisso. Ok, mães e pais, não sei se ficou claro, se tem alguma consideração, alguma pergunta. Vou deixar aí um tempinho. Enquanto vocês pensam, né, se tem alguma coisa a colocar, eu quero fazer o meu convite novamente. Para quem está me acompanhando, tem visto lá, a gente vai começar na quarta-feira o meu desafio dos 21 dias Pai com Propósito. Né? Então, meu convite para você clicar no link que está lá na bio, participar do grupo, que lá eu vou colocar materiais além do que as lives. A gente vai ter lives diárias, curtinhas, mas para deixar uma tarefinha, um pensamento para vocês durante o dia, para que proporcione, porque 21 dias, né? Os estudos têm trazido, né, que 21 dias a gente cria essa capacidade, né, de um hábito novo. E o hábito novo que eu quero deixar para vocês nesse 21 dias é que há possibilidades de melhora do comportamento do nosso filho e do nosso relacionamento com ele nesse período. Há possibilidade, sim, é possível a gente refletir sobre algumas coisas nossas, refletir de como que a gente tem gerado as consequências, como é que a gente tem gerido, né, a nossa família ali, né, na nossa organização, e que há melhoras, alguns pontos que a gente pode melhorar, e com certeza a gente vai ter uma quarentena um pouco mais harmoniosa, né, porque as coisas exteriores a gente não consegue às vezes mudar, mas o nosso ambiente é a nossa responsabilidade, né, é o convite, né, para que isso aconteça. Tá bom, pessoal? Obrigada, então. Para quem não assistiu desde o começo, esse vídeo vai ficar lá no IGTV. Vocês podem, né? Podem compartilhar esse vídeo para que mais pais e mães vejam nesse período. E o meu convite é para que vocês também estejam no desafio de 21 dias. É 100% online, 100% gratuito, né? Eu vou gerar informações todos os dias para que a gente possa aprender situações melhores nessa convivência com os nossos filhos e com a nossa família em geral. Tá bom? Boa noite, pessoal. Então, até mais. Até semana que vem, já fazendo convite. Quarta-feira tem live sobre a rotina de retorno às atividades escolares, 8 horas da noite. E na segunda-feira que vem eu tenho uma convidada especial. Ela é fono e a gente vai falar, a Isabela, e a gente vai falar sobre intervenções, né, em parceria da fono, né, da fonoaudiologia com a psicologia, para a gente falar sobre os nossos filhos, tá bom? Então, espero vocês até semana que vem. Na verdade, eu espero vocês lá comigo no desafio. Até mais. Beijo!